Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Te louvamos mesmo, Pai, pela tua bondade. Obrigado pela Deus, tua pela graça, tua pela tua misericórdia, misericórdia, pelo teu amor. Pai. Obrigado Oh, pelo Espírito perdão, Santo pelo de sangue Deus, de te Jesus. louvamos e te agradecemos. Obrigado pela E palavra. engrandecemos o teu nome, ó Obrigado Pai. porque o Senhor nos Obrigado trouxe porque o Senhor nos este conduz em lugar, vitória, pela comunhão com porque os o Senhor nos irmãos. conduz em triunfo. Estamos aqui para adorar Obrigado, o teu Pai, nome. porque o Senhor Estamos fala aqui para conosco. aprender a tua Obrigado palavra, porque a voz do para ter Senhor se faz comunhão com ouvir, os Pai, nas filhos. nossas Que o vidas. Senhor venha Obrigado, revelar Deus, a pela verdade do teu saúde, evangelho pela sobre alegria. nós. Obrigado Pai, pela em nome de paz Jesus, dá-nos a que excede todo revelação. entendimento. A revelação Obrigado pelas da tua riquezas palavra. do Senhor, Pai, sobre as nossas Senhor, vidas. revela no meu coração. Obrigado, no Deus, coração pelas dos tuas irmãos. riquezas sobre Senhor, em nós. nome do Senhor Espírito Jesus, Santo de Deus, te Tu és louvo, bendito te agradeço, eternamente. te Tu és glorifico, adorado, Tu Pai, és em nome de santo. Jesus. Que a Traga tua palavra seja descanso ao revelada a cansado. nós. Traga Que a tua paz palavra a quem seja está revelada ao triste. nosso coração. Traga consolo. Nos faz ser Meu Deus, santos, traga como santo é o refrigério na Senhor. alma. Senhor, Eu te que peço nós em possamos nome ter de Jesus. santidade, Pai. Estamos aqui no teu Santidade, nome. Deus, Envia os no teus falar, no anjos, pensar, no nos agir. neste Em lugar, nome do para Senhor repreender Jesus. toda obra maligna, todo jugo Amém, de Pai, em nome de Satanás, Jesus, toda ó acusação Deus. do Espírito diabo. Santo de Deus, traga a tua Deus. liberdade, a tua Sim, Pai, libertação no o nosso Espírito meio. do Senhor, Em a nome minha do Senhor liberdade. Jesus. Te louvamos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Atos capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. Assim como, né? Como esse assim? O que este assim quer dizer? Creio que foi falado anteriormente, né? Nos versículos anteriores que nós lemos na semana passada, nas 2 semanas passadas, que o apóstolo, que o Saulo, que ia de caminho para Damasco, teve um encontro com Jesus, né? Ficou cego 3 dias, e foi lá o Ananias, orou com ele, foi curado da sua cegueira, e que ele, a partir daí, ele começou a pregar nas igrejas, e o povo estava com medo dele, porque será se realmente ele se converteu, né? E fugia, agora, a partir de agora, estava fugindo dos gregos, fugindo dos judeus, fugindo do resto dos gentios, e entrava e saía com os apóstolos agora, pregando o evangelho, o apóstolo. E Saulo estava dando testemunho de Jesus, testemunho da sua conversão, de como que ele se encontrou com Jesus, né? Então ele ia por toda parte, tudo acontecia, perseguição, né? Estava sendo perseguido, mas não estava preocupado, passava medo, mas mesmo assim continuava a sua obra, continuava o seu ministério. Amém. E dessa forma é que a igreja crescia. Aleluia. O que isso quer dizer é que nós, quando vivemos a vida comum da igreja, que é isso é viver a vida comum da igreja, é indo e vindo, é um dia normal, né? É os nossos dias normais, não deixando de fazer, continuando fazendo o nosso trabalho, mesmo havendo perseguição, mesmo havendo dificuldade, mesmo havendo tribulação e sofrimentos e angústias e tristezas, muitas perdas, muitas conquistas, muitas vitórias, continuando. Assim, pois, as igrejas são edificadas, né? Tanto em Goiânia como no estado de Goiás, no Brasil, no mundo. É dessa forma, até Jesus voltar. É assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos nos multiplicando, vamos crescendo, entrando, saindo, quer dizer, não parando, continuando, dando continuidade à obra que nós somos chamados pelo Espírito Santo. E a igreja crescia e era edificada, se multiplicava e andava no temor do Senhor e na Amém. consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Só temos a consolação do Espírito Santo porque precisamos dela, né? Passamos por dificuldades e tribulações, então automaticamente nós precisamos da consolação do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas,
Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Então aqui viveu Pedro dessa forma também, né? Essa era a vida comum de Pedro. Onde ia, sinais, maravilhas, né? O cara lá estava enfermo, Enéas, né? Jazia quantos anos lá, qual era ali? 8 anos, paralítico. Você vê, né? Agora, o Pedro negou Jesus. O Pedro foi usado por Satanás, né? Que Jesus disse para ele: afasta-te de mim. E agora o Pedro fazendo grandes milagres através do poder de Jesus. Isso é para a gente ver, né? Tem gente que fala assim, que quem caiu nunca mais volta a ser o mesmo. Eu não acredito. Isso não que Deus não é como um homem para não ver o que você fez. Ele te perdoa e te devolve. Exatamente. E tem muita gente que mas as podia pessoas até julgar, mas esse não é o que negou a Jesus 3 vezes, Então. esse não é o que o inimigo entrou nele, né? E A Bíblia agora diz estava a restaurado. Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. O que é isso? Deus não te dá e te toma. Ele te dá e você fica com ele. Os dons são irrevogáveis. Então, se ele deu, ele não vai te tomar. Quem fala é o homem, não é a Bíblia. A Bíblia então, fala que Deus não é como um homem. Exatamente. Deus é gracioso. Deus é gracioso, é misericordioso. E o que ele fez foi antes da descida do Espírito Santo, Foi, ele né? perdoa, né? Jesus foi lá com Pedro. Pedro negou 3 vezes, Jesus 3 Eu também vezes. falava isso, mas antes de eu ler, depois eu vou falar. E 3 vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas, né? Curando ele, né? Restaurando, né? Tirando aquelas dúvidas que ele tinha e tal, tirando a acusação que tinha que pesava sobre ele, que era muito grande. Então Jesus foi lá e Porque até ele próprio se sentia renegado por ele mesmo, né? Por ele mesmo, por ele dizia: Senhor, eu estou pronto a morrer contigo. Aí o Senhor vai e diz para ele: mas hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele disse que não, né? E é assim, mas ele não, Jesus sabia qual o grande alvoroço e o perigo que eles iam passar. Por isso que Jesus disse para ele que ele ia negar. E ele dizia que não, mas porque ele não estava tendo visão do que ia acontecer. E ele negou Jesus e ele ficou com aquele rejeitamento dentro dele. E depois Jesus disse: Pedro, tu me amas? E perguntou 3 vezes para que ele reconhecesse dentro dele, né, que aquela lembrança, trouxesse aquela lembrança passada e ele se curasse daquilo. Essa é a graça de Deus, É a né? graça. Então ele não tomou de Pedro, né? Ele não toma de ninguém. Se ele te deu um dom, mesmo se você caiu alguma vez, você veio e se reconciliou com Deus, você tem o mesmo dom. Quando eu desviei, mesmo que eu orava, né, eu não falava em línguas quando eu estava desviada. Não, mas depois quando eu me consertei com o Senhor, assim, passei a frequentar mesmo a igreja e deixar mesmo as coisas do mundo, porque às vezes a gente volta, mas não volta inteiramente. A gente ora, a gente busca, a gente confia, a gente fala em Deus, mas a gente não voltou inteiramente. E aconteceu isso comigo várias vezes. Então, quando eu voltei mesmo pelos caminhos do Senhor, que eu senti aquele preenchimento, porque quando a gente, não sei se
e realmente está mesmo. Mas depois, quando eu voltei, que eu senti aquele espaço preenchido, eu voltei a falar em línguas novamente. Foi restaurado pela graça e misericórdia de Deus. Mas enquanto eu não firmei, eu não falava. Então é interessante a vida de Pedro aqui, né? Com esses sinais, esses milagres. Ele chega nesse lugar com essa Tabita, né? Uma mulher, gente boa, né? Que gostava de dar esmola, de ajudar, costurava, era costureira, né, dona Carmen? Saia costurando, entregando roupa para um e para outro. Gente boa, todo mundo queria ser amigo dela e tal. Ela de repente morre. E aí as pessoas vêm clamar aos pés de Pedro, né? Pedro, passa, mulher aqui. A gente boa demais, nos ajuda tanto. Pedro vai, se comove, vai lá, ora e traz ela de volta. Que maravilha, né? Que poder de Deus sendo operando na vida desse povo, operando na vida da igreja. Na vida da igreja. Quando a igreja resolve ser igreja. Quando a gente vê assim uma obra de Deus, né? A gente se alegra muito. Eu já há uns 2 anos e pouco, a gente estava orando para uma amiga minha, que a filha dela até bateu nela, 2 anos e meio, 2 anos e um mês atrás. Ela apanhou da própria filha e tal, e a filha dizia que ela não era mãe dela, sabe? Não, você precisa ver coisa mais horrorosa. E a gente já há 2 anos e um mês orando, e hoje ela me ligou antes de ir para a igreja. Que a filha dela voltou para a igreja, formou, terminou a formatura esse ano, voltou para a igreja, reconciliou com Deus e com a mãe, e ela estava radiante. Aí ela falou, você estou ligando para contar a bênção, porque você foi uma das pessoas que ajudou a orar por essa vitória. Aí eu fico assim, imaginando, né? Toda oração tem uma resposta, ela não fica vazia. Passa o tempo que passar. Então esse Pedro ficou nessa cidade por muitos dias, aqui diz, na casa de um certo Simão, o curtidor. Agora uma história muito interessante que nós vamos entrar agora no capítulo 10, que é uma bênção. Vamos lá. Capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Oi, Rebeca. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Então existia este Cornélio, né, naquela cidade de Cesareia, um homem temente. Ele era um chefe de uma guarda muito importante, chamado Italiano, um centurião, um chefe de 50 homens, né? Um senhor da alta sociedade e também alta autoridade, né? Tinha uma autoridade sobre a vida dele. Mas algo interessante que a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que dava esmolas, que gostava de ajudar, que orava, que buscava a Deus. E numa das suas orações, a hora 9ª, que foi interessante, que é a mesma hora que Jesus Cristo faleceu na cruz, no último momento, na hora que ele suspirou, ele entregou o Espírito dele para Jesus, para Deus, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Essa foi a hora 9ª, que é 3 horas da tarde. Ele disse que nessa hora que ele estava orando, um anjo apareceu. E ele viu claramente um anjo. E esse anjo chegou e disse, Cornélio, né? Falou o nome dele. Amém. Falou Cornélio. Verso 4. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. É interessante a gente notar o que o anjo fala para Cornélio, né? Para os pais. Ele diz que as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, né? Vamos atentar para isso. Todas as orações que nós fazemos, elas sobem para a memória diante de Deus. É como se ela está sendo computada, né? Você que tem um computador, você que conhece um pouco de computação, você sabe que o computador, ele existe uma memória, né, Francisco? Está aqui o Francisco que conhece muito dessa área. A memória armazena
lá do computador armazena as informações do computador. Você acessa, ele armazena. Tudo está armazenado, né? Então quer dizer, o anjo disse para Cornélio, das quais, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória, está na memória de Deus. A Bíblia diz que a oferta de Abel está também na memória de Deus, que até hoje fala. É impressionante isso e é um princípio muito bom. Depois também no Apocalipse fala que tem um livro que fica escrito também. Hã? Apocalipse fala que Isso. tem um livro que fica E será que esse livro não é um computador? Né? Antes- Naquela época não tinha computador, né? Eles falavam livro que era para você ter uma noção do que ele é. Está registrado, né? Pode ser, talvez, Francisco, a gente pensa assim, nós estamos inovando dos nossos irmãos antigos e falando assim, naquela época não tinha computador, mas talvez daqui 100 anos vai surgir outra coisa melhor do que o computador e a gente vai ficar para trás. Não é um computador. Não vai 100 anos não, que a ciência, a tecnologia, a ciência ela se multiplica muito rapidamente. Agora já tem as memórias que não ocupam espaço, já existe um tipo de memória que deve ser mais ou menos, né? Você pode encher que ela é tipo nuvem, é chamada de memória nuvem. Pode pôr tanto de coisa que ela não ocupa nem um KB, nem. Tá vendo aí? Entendeu? Então quer dizer, irmãos, as nossas orações e as nossas esmolas, quer dizer, aquilo que nós fazemos para ajudar o nosso próximo, né? O nosso semelhante, e toda oração que você faz, irmão, pode ter certeza, está na memória de Deus. Amém. E foi isso que o anjo falou para Cornélio. Cornélio, verso 4. O qual, fixando os olhos nele, disse muito atemorizado: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Outra coisa interessante. Nós vimos lá que o Simão ficou na casa que Pedro ficou na casa de Simão durante muitos dias, né? E o anjo aparece para o Cornélio em Cesareia, em outra cidade, e fala assim: olha, tem um homem que você deve chamá-lo. Ele nem conhecia, nunca tinha ouvido falar de Pedro. Ele está na casa de um tal de Simão, curtidor, lá em Jope, na beira da praia. Vai lá e chama ele, porque ele vai te dizer o que você deve fazer. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Falei, meu Deus, que coisa interessante. Irmãos, me lembrei agora do Cleuber, né? O Cleuber foi lá em casa e tal, e ele falou assim: não, estou precisando de uma pessoa para fazer isso e isso. Eu lembrei de quem? Do Francisco. Francisco pode fazer esse serviço para você. O anjo, quando ele viu que uma pessoa estava precisando de ouvir umas palavras, do qual aquela pessoa tinha que obedecer e fazer conforme aquelas palavras, ele lembrou de Pedro. É interessante isso, irmão. Pensa nisso. Olha só, o anjo de Deus, o anjo que está diante de Deus, apareceu para Cornélio, não é o irmão do Vaguinho, apareceu para Cornélio e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão na memória de Deus. Então Deus tem se agradado de você, das suas práticas. Então, Cornélio, só isso não é suficiente para você. Só dar esmolas, só orar não é suficiente para você. Você ainda precisa ouvir umas palavras, e essas palavras vão te trazer uma direção. E você deve obedecer essas palavras. Então você vai lá na casa do Simão, o curtidor, e ele tem essas palavras para te falar. Irmão, se fosse você, se o Cornélio fosse o seu vizinho, e o anjo aparecesse para o seu vizinho, mora do lado da sua casa, ele ia falar o seu nome: ó, vai lá na casa do Anderson. E ele tem umas palavras que você deve obedecer o que ele tem que te falar. Irmãos, você vê aqui, a coisa é muito séria. Vai lá na casa do Vadinho e você chama o Vadinho. E ele falou assim: não precisa falar nada.
ele tem umas palavras para te falar. Sabe por quê? Porque o ofício do Pedro era esse. Pedro não tinha outro assunto. Ele não ia para lá para falar de futebol. Pedro não ia para a casa de Cornélio para falar de novela, para falar de pescaria, que ele era pescador, né? Um profissional na área. Ele não ia, ele falou assim, ó, vai lá, porque você precisa de abrir as suas portas financeiras. Então Pedro, ele sabe como pescar, ele conhece bem de pescaria, ele sabe qual é a rede que você usa, ele sabe a isca, ele sabe o barco. Vai lá, chama ele, que ele tem umas coisas para te falar. Não, a coisa é muito séria, é muito elevada. Olha, o anjo do Senhor apareceu para ele. Vai lá, chama o Pedro. Ele tem umas palavras para te falar e que você tem que fazer do jeitinho que ele te falar. Irmão, se o anjo falar isso de mim, eu vou ficar muito orgulhoso. Que orgulho que eu vou ter, um orgulho santo, né? Nossa, ele confiou em mim. Irmão, por que o anjo não falou? Não, isso que eu estou pensando, do jeito que ele falou, eu mesmo podia falar. Por que ele mesmo falou para Cornélio? Cornélio, olha, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido diante de Deus, mas você, além disso, você precisa fazer isso e isso. Depois nós vamos ver o que é que ele falou. É porque os anjos gostariam de pregar, mas... Era isso que você ia falar? Não. Vou te deixar falar agora, tá? Então ele falou assim, mas você... Então o anjo não falou para ele que ele precisava, não falou. Por quê, irmão? Porque a pastora está falando aqui, ó. A Bíblia diz que os anjos anelam, desejaram ardentemente ser os ministros de Deus na pregação do Evangelho. Eles falaram, Deus, deixa nós, essa palavra é tão poderosa, essa obra que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai fazer, é muito poderosa, coloca nós, os anjos, para fazer. Deus, ó, não, eu vou enviar os meus pastores, eu vou enviar os meus apóstolos, eu vou enviar os meus mestres, eu vou enviar os meus evangelistas, eu vou enviar os meus profetas, os diáconos, eu vou enviar essas pessoas para falar que vocês não podem. Então o anjo, irmão, que assiste diante de Deus, deve ter ficado babando. O que é isso? O anjo que está do lado do trono de Deus veio e falou assim, não, vai lá, chama Pedro, um pescador, um homem simples, né? Chama Pedro, ele tem umas palavras para te dizer. Irmãos, isso, se você for meditar nisso, é tremendo, irmão. Amém. É a palavra de Deus. Eu sei porque que Jesus escolheu Pedro, os apóstolos, e eu pensando no cara que eles não eram nenhum da igreja, ninguém era cada um cuidava da sua turma lá, tinha até os cobradores e tal. E Jesus conhecia o coração dele, mas Jesus foi e ensinou ele, não ensinou? E como é que Jesus ia fazer para ensinar aquelas pessoas que estavam na igreja? É mais difícil, né? As pessoas que já têm... Você pegar uma criança e ensinar a andar como modelo, agora pega eu e ensino a andar. É complicado. O que eu ia falar assim, eu sempre lembro, quando fala de Cornélio, eu não sei porquê, mas me vem o Aloísio, tia Luísa na minha memória. Porque Cornélio era um homem bom, gostava de abençoar, né? Tanto que as orações e as esmolas dele chegou diante de Deus. Só que ele estava no lugar errado, em práticas não certas, mas ele tinha o desejo do certo, né? E porque ele tinha esse desejo do certo, o Senhor enviou um anjo para ele, falando assim, olha, você está fazendo isso, tá bom, está subindo a minha presença, mas ainda não está certo. Então chama Pedro, né? Por isso que eu falo, muitas vezes tem tantas pessoas boas em lugares errados, né? Igual o tio Luiz mesmo. Tenho certeza que ele ora, né? Ele gosta de ajudar, mas está ali no lugar onde a Bíblia condena certas práticas, né? Então, assim, Deus pode enviar um anjo para ele e falar, vou chamar pastor Janecase, pastor Gênesis, para vir te falar algo que vai tocar no seu coração, né? Então, Deus não deixa os escolhidos dele enganados, né? É verdade. Então é isso, irmão. Imagina, Anderson, você está lá o seu vizinho lá da direita, lá de baixo, lá, orando na hora, 3 horas da tarde e tal, e ele não é evangélico, aí o anjo chega, Anderson, não, para ele, né? Cornélio, ele é o Cornélio, você é o quê? Cornélio, vai lá na casa do Anderson, porque o Anderson, quando ele abrir a boca, ele tem umas palavras que você precisa ouvir. Quando ele for falar com
você, você precisa ouvir o que está dentro do coração dele. Olha, e quando você ouvir, obedeça. Ele diz que você deve fazer. Amém. Você deve, é um dever. Irmãos, ele lembrou de Pedro. Se ele lembrar de mim uma hora dessa, fala, vai lá na casa do Gênero Carlos, chama ele, irmão, eu vou ficar assim, ó. Eita, o anjo falou meu nome, o anjo mandou me chamar. Uma Que honra, privilégio. Né? Agora, irmão, você pensa, quando aqueles, nós vamos ver isso mais para frente, aquelas pessoas, aqueles, não sei quantos, 5 irmãos, sei lá quantos, estavam lá expulsando, né, os demônios de uma pessoa lá. Eu te expulso em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. E aí os demônios falam assim, não, eu sei quem é Paulo, e eu sei quem é Jesus também. Agora tu quem é? Quem é tu? Ó, apanhou, feito condenado. Eram os 3 irmãos, né? Sei lá, 3 ou 5. Eram os 3 irmãos, apanharam. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Os anjos te conhecem e os demônios também. Amém. Agora, como que eles te conhecem? Como? Uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que quando fala tem palavras que devem ser obedecidas, devem ser temidas, ou, esse cara aí, quem é esse? Quem é? Aquela palavra que um dia eu perguntei ao Senhor, eu aceitei e depois, né, como é que as pessoas pregavam e curavam, ele tem achado que é Jesus e a fé que é os outros. Se eu falou, se desse a chave para mim, eu podia abrir a casa ou tá. Mas aí depois eu, meditando na palavra e ver também entrou na conversa que não é só dar. Ele pode dar, mas se roubar a sua chave, ele também não pode entrar. Aí chega o caso, às vezes esse cara ele não foi dado a ele. Às vezes a chave é roubada. Tinha as palavras, tinha o nome, tinha tudo. Mas não tinha autoridade. Talvez ele se filtrou tipo, nós estamos num grupo e filtrando uma pessoa, Deus deu o ministério para o Senhor. Ele aprende com o Senhor, mas desvia a atenção dele para outras coisas. Usando as palavras que o Senhor recebeu de Deus. Então, ele pode ter autoridade aqui no meio de nós, mas o demônio vai saber que ele é severo. Ele vai cair no pau. Vai bater nele. Ele vai penar. É impostor. E ele sabe, e ele pena por causa disso. Então, até aqui nós vimos que o anjo apareceu para Cornélio, e Cornélio, esse homem temente a Deus, e Deus queria salvar ele, porque para ser salvo não é esmola, não é só oração, é você se arrepender, você confessar Jesus Cristo, é você ter a sua vida diante de Deus. Então ele falou assim, vai lá, chama o Simão, chama o Pedro, né? Ele está na casa de um tal de Simão Curtidor. Você manda procurar ele, traga ele para te falar algumas coisas. Verso 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu os céus abertos, o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. É interessante também. Claro, a palavra de Deus é interessante. Então,